Tiago, capítulo 1, do verso 16 até o final do capítulo, verso 27. Os irmãos acharam aí na Bíblia? Tiago, capítulo 1, do verso 16 em diante, a palavra de Deus diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Pai, ouvimos Tua palavra aqui mais uma vez, Senhor, temos esse privilégio. Agora abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo, ministrando a Tua vontade para cada um de nós. Palavra da verdade, palavra que liberta, retira o erro, o engano do nosso coração, e que isso aconteça essa noite ao ouvirmos a Tua voz. Que sejamos, como o próprio texto diz, praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. E para isso queremos ouvir a Tua voz e pedimos em oração: Senhor, fala conosco essa noite. Para isso entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia e pedindo a unção do Espírito Santo, para que neste poder a Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, para que todos possamos aqui ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, a epístola de Tiago, ela é uma carta que enfatiza muito, o apóstolo Tiago, enfatiza muito o uso da língua. Por vários momentos, não somente nesse texto que a gente leu, mas em outros que você encontra aqui nessa mesma epístola, Tiago fala a respeito da língua, de como nós a utilizamos, de como nós fazemos uso dessa ferramenta que o Senhor nos deu, que pode servir para a bênção, mas também para a maldição. E ele enfatiza os efeitos dessa palavra. Nesse texto que a gente leu logo no capítulo 1 da carta de Tiago, ele vai falar para nós dos efeitos da palavra de Deus, primeiramente, na nossa vida, palavra que o Senhor ministrou para nós, que trouxe salvação, que trouxe fé, e ele vai mostrar os efeitos dessa palavra na nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, ele vai chamar a atenção a respeito das palavras que nós proferimos, e esse é o assunto que ele trata aqui. Primeiramente, ele se refere à palavra de Deus. Qual a importância da palavra de Deus? Veja, nós somos salvos, a Bíblia diz, pela fé. Você crê nisso? Não é por obras, para que ninguém se glorie, como diz a Bíblia, é porque cremos. E qual é a origem da fé? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra.
ouvir da pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra de Deus atuou em nós para que nós pudéssemos crer. Então a palavra do Senhor, ela é a palavra da verdade que nos traz salvação. E Tiago menciona isso aqui no versículo 18, quando ele fala desta forma: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então Tiago está dizendo que nós fomos gerados. Em que sentido? Nascidos de novo. Não gerar novamente, como Jesus disse a Nicodemos, né? E Nicodemos pensou que Jesus estava dizendo que ele teria que voltar ao ventre de sua mãe. Mas Jesus estava falando de um novo nascimento, que não é um nascimento na carne, mas no Espírito. E aqui Tiago diz que nós fomos gerados novamente por causa dessa palavra, que ele diz ser a palavra da verdade. E a mesma mensagem é enfatizada também no Salmo número 119, que eu quero ler com você aqui, o Salmo 119, no versículo 142. Leia comigo aí, Salmo 119, versículo número 142, já no Antigo Testamento. A palavra também se refere desta forma, dizendo: a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra da verdade trouxe salvação, ela nos regenerou, nós fomos gerados por essa palavra. Tiago continua dizendo no texto, no versículo número 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Que palavra é essa que é poderosa? É a palavra de Deus. Essa palavra é acolhida no nosso coração e isso gera a fé que produz a salvação. Então, que Tiago está afirmando que essa palavra de poder é a palavra de Deus que faz e que opera em nós a salvação. Também é dito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, vamos ler, no versículo número 16, a mesma verdade é afirmada. Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho, a boa nova, é a palavra da verdade, é a palavra de poder, é o poder de Deus para a salvação. Assim, então, a Bíblia se refere. Outra coisa que Tiago diz, voltando ao texto de Tiago, no versículo 25, ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei, como ele fala? Lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, ele se refere à palavra de Deus como lei perfeita, como lei da liberdade. A mesma coisa é afirmada também no Salmo número 19. Vamos lá ao Salmo número 19, no Antigo Testamento, em que a Bíblia também se refere à palavra de Deus nesses termos. Salmo 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é o quê? Perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, Tiago exalta a palavra de Deus, afirma o que ela mesma diz sobre si própria, que é a palavra da verdade, que é a palavra de poder, que é a lei perfeita de Deus e que opera na nossa salvação. Ele também diz que é a lei da liberdade. Duas coisas Tiago fala: lei perfeita e lei da liberdade. Também Isaías fala nesses termos, citando um texto que está em Isaías capítulo 61. Vamos ler, profeta Isaías, capítulo número 61, foi o texto que o próprio Senhor Jesus leu na sinagoga em Nazaré, aonde está escrito no versículo 1:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Boas novas, evangelho, novidade, coisa boa aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A lei de Deus é perfeita e é lei da liberdade. Porque ao ouvirmos a palavra de Deus, cremos nela, somos salvos e quando salvos somos também livres. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Salvação pela palavra que gera fé, que gera liberdade, que é perfeita, que é completa, tudo isso é exaltado aqui pelo apóstolo Tiago. E voltando ao texto, ele diz algo também muito importante sobre a palavra de Deus no versículo 23 e 24. Ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se, ou seja, parece com um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Tiago está aqui dizendo que a palavra de Deus, ela praticada, ela é como um espelho para a alma, no qual nós podemos contemplar a mudança que Deus opera em nós, se nós praticarmos a palavra. Se não praticarmos o que ele diz, você vai olhar nesse mesmo espelho, você verá a sua imagem nele, mas logo você vai se esquecer de como você era, porque você não praticou a palavra. Então você vai ignorar o que esse espelho está te revelando. Você não sofrerá nenhuma mudança, porque não há a prática da palavra. O que promove a mudança da nossa vida é a prática da palavra. Não é apenas ouvi-la, mas colocá-la em prática. Eu posso ouvir muita coisa e nada fazer a respeito. Então a minha imagem permanece a mesma. Eu me contemplo e eu deixo esse espelho e nada muda e tudo continua da mesma forma. Mas quando há a prática da palavra, essa palavra que se transforma no espelho da minha alma, revela quem eu sou e produz uma mudança na minha vida. E veja o que o autor de Hebreus também diz a respeito disso em Hebreus capítulo 4, no versículo número 12. Ele diz: porque a palavra de Deus é o que, irmãos? Viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Da mesma forma, o autor de Hebreus se refere a esse espelho da alma, que vai no cerne da vida, não é? Que vai no âmago da questão e divide, e mostra, e revela. Assim é a palavra de Deus, quando ela é praticada. Se não for praticada, nada disso acontece. Então, Tiago exalta aqui a palavra de Deus e o que ela fez em nós e os efeitos poderosos dessa palavra. Veja, no versículo 18, voltando a ele diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o Espírito gera em nós, através da palavra, a nova vida que nós temos, não é? Isso é obra do Espírito de Deus, que atua através da palavra. É Ele, diz a Bíblia, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ao ouvirmos a palavra, somos convencidos pelo Espírito e isso promove a nossa nova vida, a geração de uma vida transformada por Deus. E também o apóstolo Pedro, na sua epístola, na primeira epístola de Pedro, um pouquinho adiante aí, ele vai dizer assim no capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo número 22. 1 de Pedro 1, 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele diz então que a gente purifica a alma
pela obediência à verdade, como está escrito aqui então na palavra de Deus. É isso que a palavra faz na nossa vida, quando ouvida, quando crida, quando praticada, e esses são os efeitos dela sobre nós. Por ela, nós recebemos, segundo está escrito na Bíblia, a salvação, porque cremos naquilo que foi pregado, cremos no Evangelho que nos foi anunciado. Veja como Paulo também diz isso ao seu discípulo Timóteo. Vamos abrir a Bíblia aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15. Segunda a Timóteo, capítulo 3, verso 15, Paulo diz assim: e que desde a infância sabes o quê? As sagradas letras, a Bíblia, a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então ele diz, você conhece a palavra. Essa palavra que você conhece proporciona a sabedoria necessária para a sua salvação. Então Paulo também afirma isso. Veja também o autor de Hebreus falando no mesmo capítulo 4 que a gente leu ainda há pouquinho, só que agora no versículo 2, ele diz, porque também a nós foram anunciadas o quê? As boas novas, o Evangelho, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Veja, a palavra é a mesma, mas ela precisa ser recebida com fé. Ela precisa gerar fé, o convencimento do Espírito Santo. E isso vai produzir salvação. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas nem todos que ouvem a palavra de Deus são salvos, porque não a recebem, não a praticam. Então, a Bíblia está aqui enfatizando os efeitos da palavra de Deus. Voltando ao texto em Tiago, ele diz aqui, eu leio mais uma vez, o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, qual a consequência? Será feliz, será bem-sucedido, não é? Naquilo que realizar. Então, depende disso também as nossas realizações. Exatamente como nos diz o Salmo número 1. Você conhece o Salmo número 1? Vamos ler lá os primeiros versículos do Salmo número 1, onde o mesmo conceito é apresentado. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. O que acontece com ele? Ele se torna, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O mesmo princípio, a mesma verdade sendo mostrada para nós, e que depende da minha relação com a palavra de Deus. Eu aguardo, eu a pratico, eu sou bem-sucedido. Isso não acontece? Então, não espere ser bem-sucedido. É o que está aqui nos dizendo esse texto que nós estamos lendo aqui. Então, o que eu preciso para que esse efeito todo, todas essas promessas se cumpram na minha vida? E aqui a gente volta à epístola de Tiago, onde ele vai começar a falar, já falou da palavra de Deus, agora ele vai falar da nossa palavra, da palavra que sai da nossa boca. E ele vai dizer aqui que muitas vezes nós perdemos oportunidades, nós não somos abençoados, não por causa da palavra de Deus, mas por causa da nossa boca que não é refreada. Ele começa então a dizer no verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para fazer o quê? Ouvir. E tardio para falar. E aí também tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha o conselho de sabedoria que nos dá Tiago aqui. Dizendo que nós, como homens, devemos estar prontos para exercitar o bom ouvido. Ouvir atentamente. Prontos. Mas retardar ou deixar para mais tarde o falar.
né? Esperar, não falar de forma imediata. E também diz ele para que a gente não se ire também imediatamente, que a gente deixe isso para depois, né? Que a gente exercite essa paciência, porque ele dá o motivo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo? Abra mão da sua justiça própria. O que ele está dizendo? Abra mão de falar alguma coisa até no intuito de tentar se defender, porque a justiça vem de Deus. A nossa justiça vem do Senhor, não virá das nossas palavras. Então ele enfatiza isso aqui. E aqui no verso 21, olha como ele continua dizendo: portanto, despojando-vos, ou seja, tirando de você, jogando fora toda impureza, acúmulo de maldade, tire isso e, ao contrário, acolha com mansidão a palavra que já foi em você implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então o que ele diz aqui? Você acolhe a palavra, mas joga fora a impureza e a maldade. Isso é o conselho que nos é dado. Então ele está dizendo a respeito do nosso coração ser manso, que a gente não dê lugar à maldade, não dê lugar à impureza, não dê lugar à arrogância e, pelo contrário, experimentemos a mansidão. Isso em benefício daquilo que Deus já fez na nossa vida. Às vezes perdemos a paz. Por que perdemos a paz? Porque o coração está inquieto. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, né, irmãos? Então, olha como ele fala da importância da palavra de Deus e da importância da gente também refrear as nossas palavras, controlar as coisas que a gente diz, não é? Colocar um freio. Ele próprio vai falar disso na epístola mais adiante, a respeito do freio na língua. Tiago fala explicitamente a respeito disso. E agora olha o que ele fala no verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que ele está chamando aqui? Ele está nos chamando a coerência. Ele está dizendo, olha, se você é ouvinte da palavra, você precisa se esforçar para praticá-la. Porque se você ouve e não a coloca em prática, ele diz aqui o que, irmãos? Qual é o prejuízo aqui que ele afirma? Você estará enganando a você mesmo. Veja, ele não diz que você vai estar enganando os outros. Ele não diz que você vai estar dando algum prejuízo para alguém. Ele diz assim, olha, se você ouve, mas não se esforça para colocar em prática, o único que está sendo enganado, quem é? É você mesmo. Não é outro. Não faz mal a alguém, faz mal a você mesmo. Você perde a oportunidade de mudar a vida ao ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Então ele diz, você está enganando a você mesmo. Ou seja, não há uma coerência na sua vida. A sua vida não é um reflexo daquilo que você ouve. E isso não é bom para você mesmo, é como se você estivesse se enganando. Então ele diz, olha, a palavra, ela precisa ser ouvida e praticada, porque se ela é ouvida e não praticada, ela não transforma. Ah, a palavra de Deus é poderosa, sim, ela é poderosa para salvar, a gente já viu tudo isso aqui na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas preciso colocar em prática. Porque senão ela não vai funcionar de forma automática. Ah, é só eu ouvir, vou ficar o dia inteiro ouvindo pregação. Isso não adianta nada. Se eu não praticar, se eu não colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo, eu estou apenas me enganando. E aí chegamos àqueles versículos que Tiago menciona. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, parece com aquele homem que se olha no espelho. E aí ele vê o seu rosto natural. Só que logo depois, ele se contempla, ele se retira e ele logo esquece da sua aparência. Ele logo esquece dos defeitos que ele viu. É como se ele ignorasse os defeitos que tem. É um auto-engano. E o auto-engano,
é um dos piores enganos, irmãos. O pior engano é quando nós mesmos, a nós mesmos, nos enganamos. Ah, foi o diabo que me enganou. Ah, o diabo me passou a perna. Não, o pior engano não é o do diabo. O pior engano é aquele que eu mesmo cometo contra mim mesmo. E é o que Tiago está aqui afirmando, porque eu estarei me auto-enganando, eu estarei me auto-sabotando, enganando-vos a vós mesmos, olhando a imagem, percebendo o erro, mas nada fazendo para mudá-la, nada fazendo para alterar aquilo que eu vi nesse espelho da alma. Então eu continuo da mesma forma, eu saio da frente desse espelho e continuo do mesmo jeito. É esse o resultado quando a palavra me revela quem eu sou, mas eu não me moldo segundo a palavra que estou ouvindo. Então eu continuo da mesma forma. Eu entro e saio da mesma maneira. Não há mudança na vida. Não há nenhuma alteração. E aqui você pode ficar anos e anos entrando e saindo da igreja, ouvindo pregações uma após a outra. Nada disso vai produzir um efeito satisfatório. Você vai continuar contemplando-se num espelho, percebendo os seus defeitos, mas logo esquecendo deles e continuando da mesma maneira, segundo nos diz aqui o apóstolo Tiago. Então, qual é a conclusão que Tiago nos traz nessa epístola? No verso 25, ele diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem sucedido no que realizar. O que ele propõe? Operoso na prática, não é? Ouvir e fazer. Isso é possível? É possível. Vamos sempre fazer? Talvez não, mas há um esforço, há um empenho, não é? Você ouve, você se incomoda, você quer mudar, você toma uma atitude. Agora, ouvir e fazer de conta que não é com a gente, aí não muda nada. Continua tudo da mesma forma. Se eu me tornar um operoso praticante, a promessa é: serei bem-aventurado naquilo que eu fizer. A minha vida, as minhas ações serão influenciadas pela palavra que eu ouço e que eu pratico, que eu a coloco em prática em alguma área da minha vida. Versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Palavra no coração, não como um livro que eu leio, mas como uma palavra que está no coração. Como diz a Bíblia, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se ela estiver no teu coração, você não pecará contra Deus. Se ela for implantada no teu coração, como diz o salmista, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Implantar essa palavra no coração é a solução. Então, o que Tiago está propondo? Para que a gente não caia no cinismo de conhecer a palavra, mas não colocá-la em prática. Saber a respeito dela, mas ela ao mesmo tempo não mudar em nada a nossa vida. De nada isso aproveita. Segundo ele mesmo disse, não estamos enganando ninguém. Estamos enganando apenas a nós mesmos. É o auto-engano. Então, a receita de Deus é: guarde a palavra no coração. Coloque em prática aquilo que você ouviu. Talvez você diga: eu não consigo colocar tudo em prática. Mas comece de alguma forma, não é? Comece acertando alguma coisa, comece mudando alguma coisa. E de cada pontinho que você mudar, daqui a pouco você já mudou muita coisa, não é? Cada passo que você der, daqui a pouco você vai ver e muita coisa já mudou. E isso precisa ser levado a sério para que haja de fato uma mudança, porque a palavra salva, ela abençoa, sim, como vimos aqui, mas ela precisa ser acompanhada de disciplina, de mansidão e de perseverança. Perseveravam, diz a Bíblia lá em Atos 2:42, os discípulos perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra.
Quando você ouve a palavra, você precisa perseverar nela. Talvez você escute várias vezes a respeito de um tema e isso ainda não seja suficiente para mudar, mas você está perseverando e está tentando e está buscando até que haja uma mudança. Até que haja, você não se conforma, você quer ver a mudança e você continua perseverando, tentando, buscando. Esse é o passo, esse é o propósito de Deus ao nos dar a sua palavra. Não apenas salvar, mas também transformar. Eu não quero ser só salvo, eu quero ser transformado. Amém? E assim o Senhor faça na nossa vida. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração essa noite. E se há alguma área, Pai, que o Espírito Santo está nos lembrando, que nós temos ouvido, mas não temos praticado, Pai, incomoda o nosso coração, para que a gente não engane a nós mesmos, para que a gente não seja como aquele homem que se olha no espelho, percebe todas as imperfeições, mas logo depois se esquece do que precisa ser mudado. Que nós sejamos lembrados, Senhor, dia a dia, das coisas que a gente precisa tratar, das coisas que a gente ainda tem que mudar. E essa mudança é até o fim. Nenhum de nós estará 100% pronto em todo o tempo, mas estamos em contínuo aperfeiçoamento. Mas não podemos parar, não podemos nos acomodar, precisamos ouvir e praticar a Tua palavra. Pai Santo, ajuda-nos, mais uma vez eu te peço. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática a palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Queremos ser bem-sucedidos naquilo que realizarmos, Pai. Queremos ter uma vida totalmente transformada pelo Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.